Os irmãos encontraram Números, capítulo 17, verso 1 a seguir. Eu vou ler esse texto e depois irei ler um texto de João, mas os irmãos não haverá necessidade de me acompanhar no outro texto, por ser apenas um verso. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E a exporás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra mim. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Também o texto de João, capítulo 15 e verso 16, diz assim: Não fostes vós quem me escolhestes, antes eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, nos próximos minutos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que Deus colocou em meu coração, e eu quero falar sobre o tema chamados para frutificar. Nós lemos um texto em Números, capítulo 17, e esse texto eu quero utilizá-lo de forma figurada para introduzir a mensagem que Deus colocou em meu coração. Moisés estava tendo algumas dificuldades na igreja em Israel. Alguns irmãos um pouco tribulosos, Corá, Datã, Abirão, estava fomentando algumas pessoas, dizendo que Moisés estava fazendo uma espécie de panelinha familiar ministerial. Ele estava favorecendo os seus parentes no ministério. Esses homens inflamaram o coração de pelo menos mais 250 homens, e então foram questionar a autoridade de Moisés e de Arão, querendo eles também participar do sacerdócio. Moisés ainda os questiona, porque dá a entender que eles não tivessem nenhuma função na casa do Senhor. Mas o bem da verdade é que eles eram levitas e já tinham uma função administrativa do tabernáculo, mas eles não estavam satisfeitos apenas com aquilo, e queria a função do sacerdote, oferecer sacrifício perante o Senhor. Deus, de uma forma extraordinária, faz algo que a terra abre, essas pessoas são consumidas. Corá, Datã, Abirão, os 250 e outros mais.
foram consumidos. Alguns irmãos ficaram preocupados e disseram: Moisés, eu acho que vocês foram muito ruins, porque vocês matou todo mundo. Ainda assim questionando. Deus então fala com Moisés: Moisés, deixa eu lhe falar algo, fica tranquilo. Eu tenho um método e uma forma de esclarecer estes tipos de problema. E eu quero que você faça tudo conforme eu te orientar. Porque então eu vou cessar a murmuração que está no meio da congregação. E vou provar para todo mundo que Arão e você não está aqui porque você está abusando da autoridade. Mas fui eu que escolhi Arão para o sacerdócio. Aí Deus diz: chame os 12 líderes das 12 tribos de Israel e peça que eles tragam bordões, varas, possivelmente tudo indica de amendoeiras. Cada vara vai representar o líder de uma das 12 tribos. E o nome de Arão você irá colocar na vara, no bordão da tribo de Levi. Traga perante mim. E então todos entregaram para Moisés, e Moisés colocou isso no tabernáculo perante o Senhor. E no outro dia, diz a Bíblia, quando Moisés entra e ele se depara com as 12 varas, então logo ele percebe o que Deus havia dito. Deus disse: Moisés, o homem a quem eu escolher, a vara, o bordão dele irá florescer. E quando Moisés chegou na tenda, e quando ele viu as 12 varas, então logo ele percebeu que a vara que estava com o nome de Arão, pela tribo de Levi, havia florescido. Porém o texto, ele vai além, e vai dizer que não apenas floresceu, mas ela também produziu amêndoas. E esse texto me alegra, porque o homem e a mulher que Deus escolhe, ele não apenas floresce. O homem e a mulher escolhidos e separados por Deus, não apenas produzem folhagens, mas estes têm amêndoas. Produzem frutos. Deus então chega diante de Moisés e revela para todo o povo: Arão não está aqui por um privilégio, por uma escolha familiar, por um partidarismo. Arão está aqui porque eu o escolhi para esta função. Então, prestemos atenção. Na nossa vida, a prova da escolha de Deus sobre nossa vida é exatamente os frutos que nós produzimos. O que prova, o que revela o meu chamado e a escolha de Deus sobre a minha vida, não é o testemunho que eu dou sobre mim mesmo, não é o que eu falo que eu sou. Aliás, é preocupante quando se depara com um obreiro ou com alguém que aspira viver o episcopado, chegando perante o pastor e então já tecendo o seu currículo: pastor, eu nasci para ser obreiro, Deus me chamou, eu sou escritor, eu prego, eu canto, eu toco, eu faço isso, faço isso, faço isso e faço isso e faço aquilo. Essa não é a prova do chamado de Deus. A prova do chamado de Deus não é o meu currículo, não é a minha oratória, não é a minha indumentária.
A prova do chamado de Deus sobre a minha vida são os frutos que eu estou produzindo no reino de Deus. Isso é que revela quem de fato eu sou. Em João capítulo 15 e no verso 8, Jesus vai dizer assim: quando vocês produzem muitos frutos, isto prova que vocês são os meus discípulos. Aleluia! Meu querido, talvez você está buscando, mas talvez está indo pelo caminho errado. Aí Deus está dizendo para nós aqui hoje: quer que você seja reconhecido, não fale nada, não diga nada, não fique atrás do secretário, do pastor, do vice e nem do líder. Apenas mostre frutos, porque os frutos colocará você em evidência no meio de milhares de pessoas. Aleluia, aleluia. O chamado de Deus para a igreja é a frutificação. O propósito pela qual Deus nos escolheu é frutificar. E então, Jesus em João, capítulo 15, verso 16, Jesus vai dizer: não fostes vós quem me escolhestes, antes eu escolhi a vocês. E aí o texto diz: para. Isso indica o propósito da escolha. Eu escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, glória! Não existe outro propósito maior do que esse na eleição da igreja em Cristo Jesus. Não existe. Frutificar é o propósito pelo qual Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Pastor, mas e o princípio da glória de Deus? A função nossa da igreja não é glorificar a Deus? Sim. E aí eu quero que você entenda esse princípio. Não existe. O querigma da teologia é esse: viver para a glória de Deus. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, seja seres humanos, racionais ou irracionais, seja natureza, seja universo, seja o que for, Deus criou com um único propósito: para sua glória. A glória de Deus é o princípio máximo da nossa existência. Existimos para glorificar ao Senhor. O que Deus fez é para a sua glória. E o que Deus faz continua sendo para a sua glória. Deixa eu lhe dizer algo. Deus nunca fará algo porque eu preciso, porque eu tenho que ser abençoado. Não, Deus não trabalha por causa da minha necessidade. Deus trabalha por causa da glória dele. Então, se eu preciso ser curado, primeiro, Deus não vai me curar para que eu tenha saúde. Primeiro, Deus vai me curar para que ele seja glorificado. E então depois serei beneficiado com a saúde. Se eu preciso de um emprego, Deus não vai abrir uma porta para gerar uma renda para mim. Primeiro, a porta será aberta para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Isso fica claro quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10 e no verso 31. Paulo vai dizer assim: quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Das coisas mais simples e corriqueiras, comer e beber. É as coisas mais simples e naturais que a gente faz todo dia, até as mais complexas da vida. Paulo está dizendo, não importa se é simples ou se é complexo, existe um princípio, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Se eu vou comprar uma roupa, tem que ser para a glória de Deus. Se eu vou me vestir, tem que ser para a glória de Deus. Se vai comprar um carro, tem que ser para a glória de Deus. Se vai construir uma casa, tem que ser para a glória de Deus. Se vai cantar, tem que ser para a glória de Deus. Vai casar, tem que ser para a glória de Deus. Vai ter filho, tem que ser para a glória de Deus. É cantor, é pregador, é pastor, é empresário, tem que ser para a glória de Deus. Oh, Raichou de Bastia. Oh, aleluia! É bom agradar a esposa. E então quando você vai pôr uma roupa, aí você pergunta, será que a minha esposa vai gostar? É bom agradar o marido, vai pôr uma roupa, será que o meu marido vai gostar? Mas antes do marido ou da esposa gostar, será que Deus vai se agradar? Primeiro sempre será Deus. Agora, pastor, mas se o princípio é a glória de Deus, por que a frutificação é o propósito pela qual Deus escolheu a igreja para frutificar? Entenda, não existe outra forma maior. Existem outras formas, mas maior para a igreja glorificar a Deus. Além da frutificação, não tem. A frutificação é a forma máxima pela qual a igreja pode glorificar a Deus sobre a face da terra. João capítulo 15 e verso 16, Jesus vai dizer assim: nisto o meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Aleluia! A frutificação é a forma máxima que a igreja pode glorificar a Deus sobre a face da terra. Aí talvez alguém vai me questionar e dizer: pastor, espera aí, mas e a santidade? A santidade talvez não seria o princípio primordial que a igreja glorifica a Deus sobre a face da terra? E eu lhe digo que não. Por quê, pastor? Porque santidade não é para o mundo. Santidade é para Deus. Eu não me santifico para o mundo, eu me santifico para Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santidade é para Deus. O mundo não vai conhecer Deus através da santidade da igreja. Não, porque ela é subjetiva. E você vive ela para entrar no céu um dia, para agradar o Senhor. Agora, o mundo conhecerá Deus através do fruto que eu e você produz no dia a dia. Aleluia! Jesus vai dizer assim: a gente passa a conhecer a árvore através do fruto. E aí ele então vai dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Às vezes somos santos,
mas não somos reprodutores da graça e da misericórdia de Deus. Santidade sem reproduzir a graça e a misericórdia do Senhor, ela se torna vã sobre a nossa vida. E às vezes a gente fala assim: pastor, eu sou um homem santo, porque eu não bebo, eu não mato, eu não xingo, eu não engano, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tá, aí deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente entendeu errado o que é conversão. Conversão. Aceitar Jesus. Às vezes a gente entende errado. Porque fala assim, a gente vai dar o testemunho. Pastor, eu aceitei a Jesus, eu me converti. E pastor, antes eu bebia, mas agora eu não estou bebendo mais. Antes eu fazia isso, mas agora eu não estou fazendo mais. Antes eu fazia aquilo, mas agora eu não estou fazendo mais. Aí a interpretação é a seguinte: o cristianismo é a religião daqueles que deixam de fazer o que é errado. Aí está a nossa compreensão errada. Porque conversão não é apenas deixar de fazer. Não é apenas isso. Quando a gente fala de conversão, a gente fala de dar uma volta completa e andar na direção oposta. Ou seja, oposta. Eu estava indo nessa direção, então eu encontrei Jesus e eu então viro um giro de meio grau e então ando na direção oposta. É só virar e ficar parado? Não, porque o cristianismo não é só deixar de fazer o que é errado, mas é também começar a fazer o que é certo. Isso que é o cristianismo, a verdadeira conversão, é quando eu paro de praticar as coisas erradas e então eu começo a praticar as coisas certas. Isso é o que? Frutificar. Se eu apenas deixo de fazer o errado e não faço o certo, eu não estou frutificando. Então a Bíblia vai dizer: aquele que matava, ele não apenas deixa de matar, mas agora ele dá vida para aqueles que estão morrendo. Você está entendendo? Aquele que roubava, ele não só para de roubar, mas ele começa a tirar dele e abençoar a vida daqueles que estão necessitados. Aleluia! Não é só deixar de contar mentira, mas é também começar a falar a verdade. Isso é reproduzir. E aí, sabe qual é o meu maior temor? É que talvez a gente não seja reprodutor, a gente seja apenas consumidor. E esse é um problema enorme. Por quê, pastor? Porque a gente se acostumou a consumir todos os benefícios da graça, mas a gente não reproduz ele na vida de mais ninguém. Não é isso que Deus chamou, não é para isso que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para receber a graça, os seus benefícios, e então a gente reproduzir tudo isso na vida do próximo. Aleluia! Glória a Deus! E então o mundo conhecerá a Cristo Jesus. De que forma? Através de uma igreja que reproduz as qualidades de Cristo Jesus na sua vida, todos os dias, em todos os lugares. Glória a Deus, aleluia. Pastor, que tipo de fruto é esse que nós estamos falando aqui? Esses frutos, nós estamos falando de virtudes. A Bíblia vai falar de diversos frutos. Às vezes a gente costuma falar muito de fruto como almas. Mas João capítulo 15, quando Jesus fala sobre a videira verdadeira, o pai o lavrador e nós as varas, ali ele não está falando de almas nem de frutos naturais. Ali ele está falando de virtudes. Pastor, o que são virtudes? São as qualidades compartilháveis de Deus, reproduzidas em nós através do teu Santo Espírito. Isso são virtudes. Deus tem qualidades que Ele não compartilha, e Ele tem qualidades que Ele compartilha. Deus não compartilha com a gente onipotência, Deus não compartilha onisciência,
Deus não compartilha nada disso, porque isso é peculiar dele. Você nunca vai encontrar alguém nesse mundo, nessa terra, que seja onipresente. Nunca vai ver isso, nunca, nunca. Porque Deus não compartilha isso com a gente. Deus compartilha outras virtudes, o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, a sua mansidão, o seu domínio próprio, a sua fé. São virtudes compartilháveis. João capítulo 15, então está falando dessas virtudes, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Então Paulo vai discriminar em Gálatas capítulo 5 e o verso 22, ele tece a partir do 16 um discurso sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então ele vai ali elencar 9 qualidades do fruto do Espírito. Aí ele diz: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades são virtudes de Deus. Aí deixa eu lhe dizer, eu não tenho elas, você não tem elas. Essas qualidades são de Deus, e elas precisam ser reproduzidas em nós, através do Santo Espírito de Deus, que habita em nosso meio. Voltando a repetir, o mundo não está esperando a minha santidade, o mundo está esperando esse fruto para que ele se alimente disso. O mundo lá fora não está à procura de uma bela igreja, embora a gente goste e faça isso, e isso é muito bom. Ele não está à procura de pessoas bem vestidas. Esse não é o problema do mundo, porque o mundo tem tudo isso. O problema do mundo são carências emocionais e morais que o mundo lá fora não tem, mas a igreja de Cristo Jesus tem para compartilhar com vidas sedentas. Aleluia, aleluia. A minha fé, ela é subjetiva. E as pessoas não vão conhecer Deus através da minha fé subjetiva. Porque olhe para mim, eu sou um homem de fé. E aí eu lhe pergunto, você está vendo a minha fé? Não, porque ela é subjetiva, ela está aqui dentro. Mas então como que o mundo conhece a minha fé? Através das ações e das obras. As virtudes são subjetivas, produzidas aqui dentro de nós, mas elas se manifestam no mundo externo através das ações e das obras. Elas manifestam o que está aqui dentro. Tem uma passagem de Tiago, que Tiago vai falar assim, fé e obras. Aí ele diz assim, alguém bate na tua casa e diz assim, estou aqui montando. Aí bate na tua casa e diz, eu estou precisando de um par de sapato. E aí eu sou um homem de muita fé, eu sou muito crente. Eu olho para essa pessoa e digo assim, meu filho, Deus vai lhe abençoar, que a próxima porta que você bater, você vai ganhar um par de sapato. Ele conheceu Jesus? Ele enxergou a minha fé? De forma alguma, porque Tiago vai dizer, mostre as obras, e então eu saberei que você tem fé. Coisas subjetivas precisam ser reveladas no mundo objetivo, através de ação, de atitudes, de obras. Alai Shuribicandarábia, Arasúbia Caia. Aí deixa eu lhe falar uma coisa. Há um tempo atrás eu fui com o meu pai, que é pastor, fazer uma viagem com ele para a região de Presidente Prudente, Regente Feijó, o pastor deve conhecer. E quando nós estávamos voltando, aí a gente passou por umas regiões que são
cultivadores de plantas e de árvores frutíferas, ali plantam para as pessoas comprar e revender. Eu gosto de planta e o meu pai também. Aí a gente parou, comprou algumas plantas, e aí tinha aqueles pezinhos de cajamanga, pequenininho, aqueles que não crescem muito, são anão. E aí eu comprei um, e a minha mãe também comprou outro. A gente levou para casa, chegou em casa, coloquei num vaso e deixei ele lá. A minha mãe a mesma coisa. E aí passou alguns meses, aí a minha mãe foi lá em casa. O meu pé de cajamanga não tinha uma folha, estava peladinho, mas tinha um monte de fruto. Eu achei ele feio, mas o importante estava lá. Aí eu fui no da minha mãe. Aí quando eu cheguei lá, o dela estava lotado de folha, mas não tinha um cajamanga. Eu falei: mãe, a sua planta está mais bonita do que a minha, que legal. Ela falou: mas está bonita, mas não tem fruto. O seu que está bom, porque o seu tem cajamanga. Eu não quero a boniteza, eu quero o fruto. Às vezes a gente tem muita folha, às vezes a gente tem muita flor, está bonito, mas quando procura o fruto, não tem decepção. Deixa eu lhe falar uma coisa: o mundo lá fora é um lugar de desafeto, é um lugar de desamor, é um lugar de infidelidade, famílias traindo aos outros, aos filhos, aos pais, esposa, marido. É um lugar de infidelidade de funcionários com patrões. É um lugar de mentira, de engano, de roubo. É um lugar onde as obras da carne prevalecem na sua maximilidade. Aí o camarada está cansado de ser enganado lá fora. Ele não aguenta mais, está todo destruído e arrebentado. Aí o que ele fala? Vou para a igreja. Que aqui todo mundo me engana, mas na igreja é o lugar que as pessoas são verdadeiras. O empresário está cansado de contratar ímpio. Aí ele diz assim: vou contratar agora só crente, porque crente é uma bênção. Crente tem todos os frutos do Espírito. Crente é amoroso, crente é alegre, crente é paz, crente é paciente, é benigno, é bondoso, é fiel, crente é manso. A pessoa vem para a igreja, sabe por quê? Porque a alma dela está morrendo, porque lá fora não tem fruto para ela se alimentar. Aí ela entra dentro da igreja dizendo: não, lá fora eles me maltrataram, mas aqui dentro tem gente que vai me amar. Lá fora abusaram de mim, mas aqui dentro tem gente que vai me abraçar e vai me ajudar. Eu quero profetizar que a nossa igreja será um lugar de alimento para um mundo que morre de fome. Quero profetizar que as nossas igrejas não será o que a mídia diz, o que a internet diz, o que os outros falam. A nossa igreja será um lugar de pessoas que amam, que alimentam, que cuidam, que zela. E então o mundo conhecerá a Jesus. Pastor, e se eu não frutificar? E eu já estou com o meu tempo acabando. Tem algum problema se eu não frutificar? Não muito, apenas um, mas é um muito sério. Ser infrutífero me torna desnecessário para o reino de Deus. Não tem mais problema, só tem esse, só que esse é muito sério. Porque Jesus vai falar assim, João capítulo 15. Aquele que não produz, o que ele faz? Corta. E eu poderia começar a falar para você, a figueira que Jesus amaldiçoou. De longe Jesus olhou e viu uma figueira com o quê? Com folha. A figueira, ela
O processo é ao contrário, primeiro vem a folha e então depois o fruto. Se tem, quer dizer, ao contrário, se primeiro vem o fruto e depois a folha. Se tem folha, significa que já tem o fruto lá. Jesus olhou de longe, o texto é claro, ele viu folha. Por que ele foi? Porque ele sabia que então o fruto já estaria lá. Quando ele chegou lá, tinha fruto? Não. Era uma anomalia naquela figueira. Era uma irrealidade, uma inverdade. Ela estava declarando aquilo que ela não tinha e não podia oferecer. Aí Jesus amaldiçoou, ela fez o quê? Secou, morreu, murchou, acabou. A gente poderia falar de outro texto, quando Jesus vai no local de figueiras, chegou lá, tinha uma figueira que há anos nunca produzia. Ele falou, arranca essa figueira daqui. Sabe por quê? Porque além de ela não produzir, ela fica ocupando o lugar de outra que poderia estar produzindo nesse lugar. Aí deixa eu lhe dizer, tudo aquilo que foi criado com um propósito, se não cumpre o propósito pela qual foi criado, se torna desnecessário. Aí eu vou dar alguns exemplos para você. Você vai comprar um carro usado, e aí você precisa de um carro. Para que a gente compra carro, irmão? Se locomover de um lugar para outro. Mas aí uma pessoa fica sabendo que você quer comprar um carro e vira para você e fala assim, eu tenho um carro muito bonito, um carro lindo. Ah é? Estou precisando de um carro, então vou comprar teu carro. Então, o carro está bom, legal, uma maravilha, só que tem um detalhe, o carro não anda. Você vai comprar o carro? Não, irmão, porque a gente compra carro para andar. Se ele não anda, então ele não presta. Você vai comprar uma caneta, aí quando você chega lá na papelaria, aí a moça fala assim, olha aqui que caneta bonita, essa caneta é a mais linda que eu tenho aqui, olha só, a pessoa está lá, eu vou levar ela, só que ela só tem um detalhezinho, viu, ela não escreve, mas é uma caneta maravilhosa. Você vai comprar? Não, porque ela não serve, porque ela não cumpre o propósito pela qual foi criada. Você vai comprar um celular, aí fala tudo, aí depois diz para você, o detalhe é que esse celular, ele não liga, tá bom? Tem algum problema? Tem todo problema, porque ele foi criado para ligar, e se ele não ligar, então não serve para mais nada. A igreja foi criada para produzir fruto no mundo. Se a igreja não produz o fruto no mundo, então ela se torna desnecessária para o reino de Deus. Não teremos necessidade. A igreja revela a sua necessidade através da sua frutificação. E para mim finalizar, pastor, o que eu tenho que fazer para frutificar? São coisas simples também. Entenda um princípio: eu não tenho fruto, então eu não posso dar fruto, porque eu não tenho. Eu não dou o que eu não tenho, eu apenas revelo aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, então eu não dou. A gente não tem o fruto, então o que eu tenho que fazer para frutificar? Um único princípio: permanecer conectado na videira. Ah, pastor, eu estou tentando produzir. Deixa eu lhe falar uma coisa, você vai continuar tentando produzir, porque a ordem de Jesus não é produza o fruto, a ordem de Jesus é permaneçam conectados em mim. Aleluia. Porque qual o segredo? A gente é só o galho fora da videira não produz nada, mas quando o galho está conectado com a videira, então a videira manda a seiva e os frutos se revelam através dos galhos. Aleluia! E o texto então vai finalizar dizendo assim: e o vosso fruto permaneça. Aí deixa eu finalizar bem rapidinho para você. O grande segredo da coisa não é a intensidade com que você faz. Às vezes a gente faz com muita intensidade, mas não tem permanência, não tem constância. O segredo é intensidade com constância. Tem gente que queima demais, mas logo o fogo se acaba, logo o fruto vai embora, logo tudo termina. O segredo é, você pode até não ter a intensidade dos outros, mas você precisa ter a constância, até que Cristo Jesus volte para arrebatar a sua igreja. O segredo das 10 virgens é um só, irmãos, o segredo é um só. Jesus precisa voltar e a lâmpada tem que estar acesa. Não importa se o fogo é alto ou grande, o importante é que o fogo seja permanente. Todo dia. O fogo
estará no altar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí eu lhe pergunto, qual o segredo para o fogo do altar não se acabar? Aí o texto vai dizer assim: todas as manhãs o sacerdote vai colocar lenha no fogo para que o fogo não se apague, e então o fogo permanece aceso. Qual o segredo das 10 virgens para a lamparina não apagar? É ter azeite de reserva levando com você. E qual o segredo para a igreja nunca parar de frutificar? Estar conectado na videira que é Cristo Jesus. E então você será uma bênção todos os dias. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pastor.